Eu sou Melissa Duarte, repórter da coluna Tassi Lohan aqui no Metrópolis. Dona Maria do Socorro, eu queria conversar com a senhora, né, sobre esse processo judicial que a senhora que a senhora acionou à justiça, né? Me conta mais um pouco aí, como é que foi esse jogo que a senhora fez no Eu, Powerball lá na eu, Lotoland? eu vi o jogo pela internet. Aí vi que o prêmio era bem grande, isso no dia 2 de outubro de 2020. E ele ia sair no dia 4. Como saiu, né? E aí eu resolvi jogar. Aí joguei Keno. dois Keno e um Powerball. E foi esse que eu ganhei. Os outros dois eu não ganhei, eu não sei nem dizer o nome do jogo. Meu nome é Keno e Powerball. Keno, eu não ganhei. E o Powerball, quando eu conferi, eu tinha acertado todos os números. Aí eu peguei o e-mail e passei para lá fazer a cobrança. E aí eu pensei que eles fossem Retornar. retornar e colocar o prêmio e tudo. Ao contrário, eles entraram no meu e-mail, levaram todos os meus comprovantes de jogo e tudo, e eu fiquei sem ter comprovante. Aí eu vi que eu estava tratando com pessoas que não eram leais, que eram pessoas capazes de prejudicar o outro, de roubar, que era o que estava acontecendo comigo. E aí eu resolvi procurar um advogado, procurei eles aqui e botei na justiça. É interessante dizer, Elisa, que ela teve o cuidado de fazer um print Eu fiz um print. dessa tela quando ela jogou. E também outra situação importante de salientar é que nesta ação que a gente está movendo aí, que diz respeito à exibição desses jogos, em Uhum. determinado momento no processo, eles informam dois jogos, mas não informa o terceiro, que foi justamente O que eu o que ganhei. ela ganhou. Ele informou os dois que eu perdi, mas o que eu ganhei ele não informa. Dona Maria do Socorro, a senhora falou do seu e-mail que quando a senhora entrou no seu e-mail, os comprovantes não estavam mais lá? Não Isso estavam foi mais. Eles entraram no no meu e-mail e e-mail? roubaram todos os meus comprovantes. Todos. Meu e-mail eles levaram. Os comprovantes, tudinho que eu poderia recorrer, eles levaram. Você teve acesso mais, você não teve mais acesso à sua conta lá Não, na a minha Lotulante? conta lá também eu não tive mais acesso. O e-mail da senhora passou por algum tipo de perícia, algo do tipo? Não, não, senhora. Não passou por nada. Por enquanto, Melissa, nós estamos pedindo só a ação se restringe a que entrega o bilhete que ela fez. Aham. Ninguém tá cobrando um centavo da empresa. Nós ainda estamos numa fase de apresentação de documento, entendeu? É uma fase preparatória, porque como ela não teve mais acesso a nada, né, do e-mail, nem conseguiu acessar o e-mail, a conta dela na Lotland, nós estamos justamente pedindo que ele apresente não só esses dois jogos que eles apresentaram, mas sim o terceiro O jogo terceiro que foi o também. que eu ganhei. Foi o que foi Dona Maria do premiado. Socorro, Dona Maria do Socorro, como a senhora tentou recuperar o comprovante antes de acionar a justiça? Pelo e-mail. E eu não conseguia, de jeito nenhum. Aí foi que eu resolvi procurar a justiça. Tem vários e-mails. Tem vários e-mails, né? Sempre pedindo para resolver. Pra eu, tem provas de vários e-mails eu pedindo que me Acesso. o acesso, que me resolvesse essa situação, que eu tinha ganho. Assim, aí foi que eu vi que eu estava tratando com ladrão. Desculpa eu estar falando assim. Mas uma pessoa que faz uma coisa dessa não era para ter como é que se diz, um cor de jogo. E o Uhum. pior que eu soube depois, que a mesma coisa que ele fez comigo, ele fez com a pessoa do Rio de Janeiro. Então, são pessoas desonestas, capazes de tudo com o outro. E qual era o valor do prêmio, Dona Maria do Socorro? Vixe, era muito dinheiro. 1,7 bilhão. Milhões. 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 Era, 800 milhões. era um Powerball americano que estava acumulado. Aham. Acumulado, estava acumulado. Por isso que eu joguei, era muito dinheiro. Quando eu vi, eu digo, fala, meu Deus, 1 bilhão e 800 mil. Milhões. Milhões, milhões. Aí eu vi que era muito dinheiro. Aí Uhum. eu digo, eu vou jogar nisso aqui. Aí joguei. Entendi, entendi. E A senhora, e por que que a senhora decidiu acionar a justiça para conseguir esse comprovante? Não, eu Antes, disse comprovante e o prêmio. Juridicamente, nós só podemos cobrar o prêmio
com a apresentação dos comprovantes. Foi justamente isso é isso que a gente está pedindo por cautela, e eles só apresentaram 2 jogos. E nós temos o print aqui do terceiro jogo, que eles não apresentaram. Que foi o que eu ganhei. Então, entendeu? Essa ação, que é a exibição do documento, ela é preparatória dessa ação de cobrança. Entendi. Então, depois dessa ação, caso a senhora ganhe, a senhora quer entrar com uma nova ação para cobrar o prêmio. Cobrar o prêmio, E- porque o dinheiro é meu. Juridicamente falando, é mais ou menos o seguinte: o que é que a empresa está fazendo? Ela está tentando ganhar na justiça a ideia de que, efetivamente, a Justiça do Brasil não tem a competência para julgar isso. Se eles conseguirem isso, nós ganhamos no município de Quixeré, nós ganhamos no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Esse processo está no STJ, foi pautado agora e foi retirado de pauta, Melissa. E, assim, com isso, se eles, em tese, conseguirem lograr êxito, que a Justiça do Trabalho não é competente do Brasil, significa dizer que vai esvaziar a nossa ação, que a gente teria que entrar em Gibraltar. Não tem lógica. E a gente está defendendo a tese de que, como ela fez o jogo aqui no Brasil, embora tenha sido feito online, até pela questão de defesa do consumidor e outras questões, mas a competência é no Brasil. Dona Maria do Socorro, a senhora falou do valor do prêmio de 1,8 bilhão, né? Bilhões. No processo, Bilhões. a 1 bilhão e 800 milhões. Isso mesmo. No processo, a Lotolend alega que o prêmio seria de 244 milhões. Eles estão mentindo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque no papel do jogo, do lançamento do jogo e no papel do jogo, é 1 bilhão e 800 milhões. Então, eles já estão se colocando como mentirosos. Me desculpe eu estar falando assim. Tá. Porque no papel do jogo, que foi lançado na época, está esse prêmio. No papel que as pessoas jogaram, é esse prêmio. E até então era esse prêmio. Agora eles estão manipulando tudo. E eles também dizem no processo que não houve nenhum vencedor, né, nessa aposta do dia 2 de outubro de Mentira 2020. deles, porque houve. O meu jogo que eles roubaram estava como premiado. Era importante também, Melissa, ter essa questão desse print, porque foi tirado da época que ela fez o jogo. E justamente os números que foram vencedores. Foi da época do jogo, do dia que eu fiz o jogo, tinha o print lá. Print da sua conta. Dava o print da minha conta. E eles passaram a mão depois em tudo. Ainda bem que eu salvei esse print. Certo, certo. E se a senhora ganhar uma eventual ação, né, do prêmio, o que a senhora faria com o montante? O que eu faria? Primeiro, eu ia ajudar esse rapaz aqui a ajeitar, pagar o escritório. Depois, como eu sou do interior, tem uma ONG lá que eu quero ajeitar essa ONG. E eu tenho 8 irmãos, 9. Eu queria ajudar, todos eles são pobres. E algumas pessoas também, algumas instituições, eu gostaria de ajudar. Principalmente da minha cidade, que é pobre, pobre, pobre. A senhora é de Quixeré, né? Do Ceará? A cidadezinha bem pequenininha e pobre. E tem uma ONGzinha lá, 2 ONGzinhas, que eu gostaria muito de ajudar. Tá certo. Quais são as expectativas da senhora para o julgamento aí no STJ? Eu juro por Deus que hoje eu não tenho mais expectativa nenhuma. Porque, como eu sei que as pessoas manipulam, eles me manipularam todo mundo para dizer que eu não ganhei. Aí fica difícil eu ter expectativa. Eu espero que a justiça seja feita, só isso. Nós acreditamos muito na questão do STJ, nós acreditamos na justiça e nós acreditamos que essa questão da competência será aqui no Brasil mesmo, para que a gente para que não ocorra uma injustiça, porque se for para a gente entrar a nível de outro país, é muito mais complicado e financeiramente é quase inviável. Financeiramente, eu não tenho condição. É inviável para mim ir para lá. Se eles colocam um jogo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, espera-se que eles tenham condição de ir no local que daqui a pessoa está jogando, que a pessoa foi vencedora, já que eles não querem pagar o prêmio. Certo. E também, Dona Maria do Socorro, sobre como é que está sendo para a senhora vivenciar esse andamento do processo?
Como está sendo o quê? Vivenciar isso aí, Vivenciar o andamento do aguardar. processo. É difícil, porque você fica sem acreditar, demora muito, está com 4 anos já, isso é 4 anos. Demora muito, demora bastante, você fica sem acreditar, tá entendendo? Quando eu penso que a justiça não é justa, aí me mostra que ela está ali presente. Eu tenho filha que é da justiça, viu? Aí eu começo a acreditar que existe possibilidade de eu ganhar realmente. Uhum. E qual foi a reação da senhora quando a senhora viu o resultado do jogo? Eu não acreditei, amiga, eu não acreditei. Sinceramente falando, eu não acreditei. Aí eu fui atrás de saber direitinho até chegar que foi verdade. Porque é inacreditável uma pessoa como eu pegar um prêmio e achar que ganhei. Olha, conferir e está ganho. É muito difícil, gente, e muito dinheiro. E a senhora continuou jogando depois dessa Continuo mais aposta? não, me decepcionei tanto que eu não jogo mais nem um jogo. Nem na Mega Sena da virada do ano eu não jogo mais. Me Tá decepcionei certo. com tudo que é jogo. E antes a senhora costumava jogar no Powerball? Jogava no PowerPoint, jogava na Mega Sena, joguinho acumulado eu estava jogando, tirando do meu dinheiro e jogando no lixo. Era assim. E aí está aqui, a prova que eu não devo mais jogar. E já tinha Eu só ganhado alguma espero, vez? hein? Já tinha ganhado alguma vez? Já no bolão, mas não foi 100 mil reais para cada um. 100 reais para cada um na época. Dona Maria do Socorro, queria muito agradecer o tempo da senhora, viu, por conversar comigo. Tá Ok. bom, Tá obrigado. bom, obrigada. Tá bom? Viu? Muito Resumindo, nós obrigada. acreditamos na justiça Nós brasileira, viu? acreditamos na justiça, por isso que estamos com processo na justiça, porque ainda acreditamos que a justiça pode intervir nisso aí.